Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Você vê que a unção do óleo é forte, gente? Quando lança o óleo sobre o mal, ele não suporta. Glória a Deus, gente. Porque o azeite representa o Espírito Santo. Você que não conhece ainda, gente, isso aqui, não é só para ungir você. A Bíblia diz que o azeite simboliza o Espírito de Deus. Então toda vez que nós ungimos vocês, você está levando um pouco do Espírito Santo para a sua casa, para a tua vida. Glória a Deus. Amém, gente? Lucas 6, 46. Os dois fundamentos. Amém, meus amados? Todos acharam? Coloque suas mãos sobre a palavra. Em nome de Jesus. Ora assim, meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Revela as tuas palavras na minha vida, no meu coração. Fala, meu Deus, me dê sabedoria e discernimento para compreender a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar ali na ponta, tá? Só fica virando aqui é melhor. Aí você fica uma vez ou outra, você dá uma olhada. É que ontem nós gravamos, né, gente? Aí teve uma luta espiritual. Vocês viram a batalha ontem que foi? Aí na hora da pregação, do nada, o telefone se inclinou, atrapalhou a pregação. Mas hoje vai dar certo, em nome de Jesus. Amém, gente? Ontem foi engraçado, né? Ontem estava namorando. Aí quando eu olho na palma da mão, uma coisa estranha, eu falei, que isso? Quando eu olho, aí me quebrou. Quebrou? Quebrou e parar aqui na palma da mão. Dá com seu irmão. Glória a Deus, gente. Os dois fundamentos. Leia aí com o pastor. Acompanha a palavra. 46. Que isso? Está amarrado. Cadê seu óculos? Deus vai abrir sua vista. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Diga glória a Deus. Olha como Deus começa. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha o que Jesus diz: todos aqueles que vêm até mim,
todos aqueles que vêm até a minha presença, até a minha casa. Aí ele diz assim, primeiro faz o quê? E ouve as minhas palavras e depois pratica. Olha o que Jesus diz: todos aqueles que vêm até a mim e ouvem a minha palavra, quer dizer, que ouve o que é falado através da Bíblia, através da Escritura, e coloca em prática na sua vida, eu vou mostrar a quem você é semelhante. Só que Deus, ele começa com uma palavra muito forte. Olha que Jesus fala: por que me chamam Senhor, Senhor, e não me obedecem? Jesus está falando isso para os hipócritas, para os falsos fariseus. Os fariseus, os falsos, o joio, ele chama até por Jesus, ele chama até por Deus, mas ele não faz o que está na Bíblia, o que está na palavra. Deus fala para ele amar, ele odeia. Deus fala para ele abraçar, ele quer estar longe. Deus fala para ele dar a mão para o seu irmão, para o seu próximo, ele quer matar, ele quer destruir. Deus fala para ele obedecer o que está escrito, obedecer às autoridades instituídas por Deus, obedecer os pastores, os obreiros, os homens e as mulheres de Deus. Aí a pessoa não obedece, não ouve. Aí Jesus fala: então por que vocês me chamam de Senhor, de Deus, de maravilhoso, de precioso, de majestoso, de rei, e não pratica o que está na minha palavra? Adianta? Olha que a Bíblia diz que Deus não aceita palavras vazias. O que é palavras vazias? Palavras vazias é essas. É quando a pessoa fala aquilo que não está vivendo na palavra, que não está praticando. Quando você fala algo na palavra que você não está vivendo, são palavras vazias. Quando você ora a Deus, mas não obedece o que está escrito, você ora com palavras vazias. Da sua boca só saem palavras vazias. E palavras que não têm força. O irmão que Deus salvou esses dias, que era o ex-satanista, ele disse: pastor, quando eu era do ocultismo, o demônio me mostrava como ele age para impedir a oração dos crentes. Quando o cristão começa a orar, o crente, se juntam legiões de demônios na região celestial. A região celestial está em cima de nós aqui. E quando você começa a orar na tua casa, quando você abre um propósito de oração, quando você faz uma campanha de oração, quando você começa a orar, buscar Deus, começa a ter uma batalha espiritual. Aí ele diz: pastor, quando a pessoa começa a orar, se ela estiver fraca espiritualmente e ela não estiver obedecendo a palavra de Deus, não estiver vivendo conforme a Bíblia, a oração dela bate no teto. Por quê, pastor? Porque ele diz que quando ela ora fraca, quando ela ora sem o Espírito Santo, quando ela ora fora da palavra de Deus, ele diz que os demônios derrubam a oração daquela pessoa. Ele diz que quando a pessoa de oração começa a orar, os demônios se juntam para tentar impedir aquela oração de chegar até onde? Até Deus. Porque ele sabe que se a tua oração chegar até os ouvidos de Deus, vai vir com a resposta, com a vitória de Deus para a tua vida. Daniel transbordava do Espírito Santo, da presença de Deus. Só que a Bíblia diz, quando Gabriel desceu para entregar a bênção de Daniel, Gabriel disse para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a sua oração ultrapassou
passou as legiões celestiais e chegou até o trono de Deus. Mas só depois de 21 dias que eu pude entregar a bênção. Por quê? Porque quando Deus ouviu o primeiro dia, Daniel fez propósito e orou 21 dias. E desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus já ouviu. E Deus, quando ele ouviu, Deus mandou o anjo para descer com a resposta de Daniel. Só que no meio do caminho teve o que, gente? O impedimento, uma barreira. O príncipe da Pérsia, Satanás, lutou com o anjo para não descer com a resposta, com a bênção de Daniel. Aí Deus enviou o seu arcanjo Miguel para lutar com Satanás. Aí ele abriu o caminho, Gabriel desceu e entregou a bênção para Daniel. Muitas vezes você está orando, mas está tendo um bloqueio, uma luta no mundo espiritual. O diabo está lutando com seus demônios dia e noite e está impedindo a tua bênção de chegar. Por quê, pastor? Porque talvez alguma área da sua vida você está longe da palavra de Deus. Talvez alguma área da sua vida você está fraco. E aí é nessa fraqueza que o diabo impede da tua bênção chegar. Porque às vezes quando você vai orar, se você for orar fora da palavra, se você for orar sem a presença de Deus, se você for orar por orar, a sua oração não chega até o trono de Deus. Porque os demônios lutam para derrubar a tua oração e não deixa chegar até Deus. Diga glória a Deus. E está em cima dessa palavra. Porque chama Senhor, Senhor, e não pratica o que eu digo, o que eu falo. Adianta, gente? Não. E vocês não fazem o que eu mando. Tem muitos camaradas aqui em cima que falam Senhor, 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 mas não vive o que está escrito. Não vive 1/3 do que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ah, pastor, e como é que tem que ser? O pastor tem que viver completamente? Não. Nenhum pastor e bispo na face da terra consegue viver completamente, 100% na palavra de Deus. E alguma área da nossa vida, nós vamos pisar na bola. Nós vamos enfraquecer. Mas Deus, quando nós enfraquecermos, quando nós errarmos, Deus quer que imediatamente a gente se conserte, a gente se levante. Agora tem camaradas que pisam na bola, tem camaradas que se desconcertam e ele morre no erro, morre no desconcerto e ainda perde a tua alma. Adiantou de alguma coisa? E Deus está falando, do que adianta chamar por Jesus? Do que adianta chamar por mim, mas vocês não fazem o que eu mando? Deus fala para ajudar o próximo, você zomba, você ignora o próximo. Deus fala para você amar, você quer matar, você quer destruir. Deus está falando, do que adianta ter mais de 10 anos de igreja e só está ouvindo a minha palavra, mas não pratica o que está na minha palavra? Por isso que tem pessoas, gente, que tem pouco tempo de obra e Deus começa a usar mais do que aqueles que têm anos. Por quê? Porque aqueles que têm anos, uma boa parte só ouve e não pratica. E a minoria ouve e pratica. É aonde Deus usa. E uma outra parte, gente, são aqueles que não têm. Pode ver, os que Deus mais usa hoje em dia é aqueles que não têm curso, não têm teologia, não têm bacharelado. Por quê, pastor? Porque a maioria deles, eles vieram simples na presença de Deus. Eles vieram sem conhecer Bíblia, sem conhecer teologia, mas quando eles deixaram o Espírito Santo dominar a vida deles, eles viveram na palavra de Deus, obedecendo a palavra. Aí o Espírito Santo começou a dar a ele o dobro de dons, revelações.
Aí ele começa a ser usado mais do que muitos que têm teologias, tudo. Por que, pastor? Porque ele obedece e pratica a palavra de Deus. Agora eu vou te dar um exemplo. Se você faz uma faculdade que custou caro, você está lá todo dia fazendo as suas aulas na faculdade. Aí tua faculdade é 2 anos. Durante 2 anos você vai para a faculdade sem faltar nem um dia. E todo dia você está lá ouvindo o que o professor está falando, ouvindo o que a professora está falando, mas você não pratica o que ensina na faculdade. Vai adiantar alguma coisa? Se você só ouve o que o professor fala, mas não põe em prática na sua vida aqui fora, não adianta. É a mesma coisa a palavra de Deus, gente. A casa de Deus é como uma faculdade. Nós, pregadores, e vocês que estão aí, nós aprendemos todos os dias como se fosse uma faculdade. Aprendemos todos os dias com Jesus, obedecer e praticar a palavra de Deus. E Deus está falando, aqui é como uma faculdade. Se você ouve eu falando através dos pastores, através dos bispos, através dos apóstolos, Deus está falando, se vocês ouvem eu falando através dos meus servos e não põe em prática na tua vida, não adianta nada. Você só está sendo um ouvinte da palavra de Deus. Você só ouve e não pratica nada na sua vida. Por isso que tem pessoas que entram ano e sai ano e a vida não muda. Entra meses e sai meses e nada muda. Por quê, pastor? Porque ela só ouve, mas ela não consegue viver o que está na palavra. Quer que a tua vida muda a partir de hoje? Em todas as áreas? Quer que acabe o sofrimento nas suas vidas? Então, tem que ouvir mais o que está escrito, tem que ouvir mais a palavra de Deus e colocar em prática, viver na sua vida. Glória a Deus, gente. Isso é para vocês e para nós, todos nós. Aí olha o que Jesus disse, 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Diga glória a Deus. Está vendo o que Jesus disse? Aqueles que vêm até o culto, aqueles que vêm até a reunião, aqueles que vêm até Jesus e ouvem a sua palavra e pratica, a sua casa, quer dizer, a tua vida, ela é firmada numa profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Para você construir um prédio, a profundidade é 3 vezes maior do que um salão como esse. Para você firmar uma coluna, para você firmar um alicerce sobre um prédio, a profundidade é imensa. São dias cavando o que, gente? Profundidade. Cavando vala. E Deus está falando, quanto mais for firme o alicerce, mais ele vai suportar as enchentes, as tempestades. Deus está falando, aqueles que ouvem a minha palavra e praticam,
é como esses que firmou a sua casa sobre a rocha. Se você construir sua casa na areia, o que vai acontecer? O que acontece com uma casa construída na areia? Se vier uma chuva de arrastar tudo, o que acontece? Lá nas praias, o canal anunda, né? Os canais, por quê? Porque a maré sobe e começa a inundar tudo. Passa do nível da areia. E se a pessoa fundar uma casa na beira da praia, na areia da praia, se vier uma tremenda enchente, vai destruir toda aquela casa. Porque ela não vai sustentar, ela não vai suportar as enchentes, as tempestades. Porque a areia não é firme. É ou não é, gente? Já brincaram de areia na praia? Já? Se bater um vento muito forte, tu pode fazer um castelo enorme, mas se bater um vento muito forte, o que acontece com aquele castelo de areia? É ou não é? Se você fizer uma casinha linda, pode ser de 2, 3 andares de areia, mas se vier o vento muito forte, o que acontece? E Deus está falando, aqueles que ouvem minha palavra e não põem em prática na tua vida, é como uma pessoa dessa, que constrói a sua casa na areia, vem o vento, vem a tempestade e detona com aquela casa, com aquela vida. Deus está falando, aqueles que constroem a sua casa na rocha, vem trovão, vem trovoada, vem enchente, vem dilúvio e a sua casa não desaba, não destrói. Quer ver? Deus mandou dilúvio no mundo inteiro. E o que sobrou no mundo? Nada. Mas uma coisa sobrou: montanhas, as rochas. Sabia? Acabou as árvores, acabou os animais, os seres humanos. Mas quando a água do dilúvio abaixou, a arca parou no monte Ararat. A única coisa que permaneceu na terra foi o monte. O dilúvio detonou o mundo inteiro, mas o monte, o dilúvio não conseguiu tirar do lugar. O monte representa Jesus, representa Deus. Deus está falando, se você ouve a minha palavra e pratica na tua vida, aqui dentro e lá fora, no seu trabalho, na tua casa, na tua família, aonde você estiver, você é como uma pessoa que construiu a sua casa na rocha. Você é uma pessoa que constrói a sua casa em Jesus, na presença de Deus. E quando você constrói a sua casa em Jesus, vem tempestade, vem tribulações, vem lutas, vem perdas, mas você permanece firme, em paz, porque a sua vida está firme na rocha. Glória a Deus. E quem é a sua rocha? Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A sua rocha é Jesus. Consegue entender, gente? Se você... Como assim construir minha casa na areia? Simples. Desobedecer. Se você ouve o que é ensinado aqui e não obedece, você está construindo os seus caminhos e a tua vida na areia. Vai vir as tempestades, vai vir as tribulações, vai vir os bombardeios e você não vai permanecer, não vai suportar. E sabe por que muitas pessoas não estão suportando hoje? O verdadeiro evangelho, a palavra da verdade, que confronta a pessoa. Sabe por quê? Porque a maioria dos que se dizem cristão e não são, estão construindo a sua vida na areia. Porque quando o pastor passa a mão na cabeça, quando o pastor só prega bênção, vitórias, eles conseguem dar glória a Deus, eles conseguem vir para a igreja todo dia. Mas quando o pastor está firme na rocha e prega a verdade, e prega a palavra, que confronta o teu eu, que confronta o erro que você está cometendo diante de Deus, a pessoa não suporta, não permanece. Por quê, pastor? Porque a vida dela está na areia.
Diga glória a Deus. E vocês têm suportado porque as suas vidas estão firmes na rocha. Glória a Deus, gente. Por isso que muitos não têm permanecido no Evangelho que leva a salvação. Porque o Evangelho que leva a salvação, o camarada tem que estar firme na rocha. Porque o camarada que está na areia, ele ensina você buscar castelo, buscar ouro, buscar prata. A pessoa está fazendo tudo de errado na presença de Deus. Mas ele não está preocupado com a tua alma. Ele está preocupado com o seu dinheiro, com a tua oferta. E aí a vida dele está na areia. E pode ver que a maioria, quando vê as tempestades, quando vê as retaliações, eles não permanecem. Eles, saem fora. Em outras palavras, quando o cinto aperta, quando as coisas ficam difíceis, quando o povo para de dar oferta, quando o povo para de ajudar, aí eles, picamulam. Por quê, pastor? Porque a vida deles está edificada na areia. Glória a Deus, gente. Tinha momentos que Jesus estava no deserto evangelizando, só tinha areia e vento. Mas tinha momentos que Jesus estava numa bonança, estava numa festa de casamento. Por quê, pastor? Jesus ia para o deserto e para a cidade, para o deserto e para o monte. Por quê? Porque a vida dele estava na rocha, estava na palavra de Deus. E se a sua vida está na areia, se os teus caminhos estão na areia, você não vai suportar quando vier a tempestade, porque a tempestade vai desmoronar a sua casa, os seus caminhos. Quando eu falo casa, estou falando de pessoa, não de casa física. Estou falando da família, dos filhos e até mesmo de nós. Se a nossa casa, se os nossos caminhos estiver fora da palavra de Deus, na desobediência, nós estamos edificando a nossa vida na areia. E olha o que Jesus disse, para terminar. Onde eu parei, gente? 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Diga glória a Deus. Uma pessoa que constrói seu caminho, a sua vida fora da palavra de Deus, ela constrói a sua vida na terra, na areia. E Deus está falando, se a tua vida estiver na areia, se a tua vida estiver na terra, vai vir uma grande tempestade e vai ser grande a ruína da nossa vida. Deus está falando, para evitar a ruína sobre as nossas vidas, temos que construir as nossas vidas na palavra de Deus. Diga glória a Deus. E muitos estão perdidos no caminho do céu. Sabe por que muitas almas estão perdidas aí? Por causa dos outros, que está com a vida construída na areia. Aí ensina você a construir a sua vida na areia. Aí você não permanece quando vem as retaliações. Quando os demônios começam a levantar contra a sua vida, você não permanece. Por quê, pastor? Porque a tua vida está na areia. Mas quando a tua vida está na rocha, a Bíblia diz que pode vir demônio, pode vir macumba, pode vir o que for, mas você permanece firme para sempre, porque a tua vida está na rocha e nada te abala. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e nada te abala. Acontece um incidente, acontece 2, 3 coisas. A sua vida começa a ser atribulada de todos os lados, mas você permanece inabalável. Glória a Deus, gente. Vou te dar um exemplo. Moisés, ele andou no deserto real, gente. O deserto que
Moisés andou existe até hoje. Está lá. É um mar de areia, gente. É uma imensidão de areia. Só tem vento, mais nada. Só que como a vida de Moisés estava na rocha, estava na palavra de Deus, a vida de Moisés era tanto na palavra de Deus, Moisés fazia tanto o que Deus pedia, Moisés obedecia tanto a Deus, que Deus fez questão de sair dos céus e descer aqui na terra só para se apresentar para Moisés. Deus fez questão de descer na terra, aqui no monte, só para aparecer para Moisés. Moisés estava tão na palavra de Deus, que no deserto, sem água, sem comida, Deus começa a mandar maná, codornizes. Deus começa a mandar mel na terra prometida, porque a vida de Moisés estava sobre a rocha. Glória a Deus. Claro que na terra prometida Moisés não entrou, mas ele plantou para chegar até lá. Ele pelo menos viu a terra que era para ele entrar, mas o teu auxiliar, Josué, herdou a terra que era para ser dele. Moisés vivia tanto na palavra de Deus, que Faraó veio atrás de Moisés para acabar com ele e com o povo de Deus. E Deus falou: por que você está na palavra? Por que você está em mim? Então eu abro o mar e faço você e todo esse povo passar. Deus está falando: se a nossa vida estiver na rocha, Deus abre o mar para nós e a nossa casa passar. Pode vir Faraó, pode vir tempestade, Deus abre o mar para a gente chegar do outro lado. Glória a Deus. Diga glória a Deus, gente. Em outras palavras, Deus cria situações para você alcançar a sua vitória, a tua milagre, a sua bênção. Se a sua vida estiver na palavra de Deus. E sabe por que muitos não têm permanecido? Porque o evangelho que te leva ao céu é o evangelho da rocha. Rocha. O evangelho de areia vai te ensinar a buscar as outras coisas. Se você começar a colocar o coração nas coisas da terra, aí tu, além de perder a tua vida, tu perde a tua alma. Você não perde só a sua vida, tu perde a sua alma, que mantém a sua vida ligada. Se o meu espírito sair do corpo, eu morro. Se o teu espírito sair de você, você morre. E o que mantém a gente falando, andando, trabalhando, se comunicando, é o espírito que tem em nós. E Deus está falando. Glória a Deus. Vai começar a vir lutas, bombardeios. Vai começar a vir. E quando vier as lutas, bombardeios, a sua vida, o teu coração tem que estar onde, gente? Na palavra. É, porque o camarada que vai ensinar você a buscar as outras coisas, ele não vai ficar falando para, ele não vai falar para você que você vai enfrentar a luta. Ele não vai falar para você que você vai passar dificuldade. Ele vai ficar te apresentando vitórias. Ele vai ficar te apresentando conquistas. Ele vai ficar te apresentando bênçãos. Mas o homem que tem a sua vida na rocha, ele vai até falar para você que vai vir lutas, que é a verdade. Mas você vai permanecer inabalável. Salmos 125. Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Se você confiar na palavra de Deus, se você confiar em Jesus, você vai permanecer firme para sempre nos caminhos de Deus. Vão falar mal de você, vai fofocar de você, vai falar mal do seu Deus, vai falar mal da tua fé, mas você vai permanecer firme para sempre, porque você está vivendo na palavra de Deus. Diga glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados. Fica de pé nesse lugar, por gentileza.
palavra abençoada, hein, gente? Glória a Deus. Arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Olha para o pastor. Vamos lá. Quando uma casa é mal construída, você consegue ver ou não consegue? Consegue. Consegue ou não consegue? Se você contratar um pedreiro e ele fazer o chão da tua casa torto, o banheiro da sua casa torto, tu vai notar, não vai, gente? Vai, não, Teresa? Oh, meu Deus. Tá vendo? Oh, meu Deus. Ela já sabe o que é isso. Hã? Sabe, porque a casa é assim. Aí, tá vendo? Ela vai ao corredor interno, vai reto. Mas se você chegar na porta da cozinha, olhar pro fundo, Aí, você vê uma parede, você pensa que não tem outra. rapaz. Porque uma ficou pra dentro, a outra ficou pra fora. Ô, doido. É. Que engenharia doida é essa que esse cara fez? Então, Tá aí doido. ela fez assim. Aí Rapaz. você olha aqui, você vê uma parede, você não vê a outra. Tá amarrado isso aí. Porque o Engenharia lado tá lá, doida. o outro lado tá estreito, o corredor. Esse é o Edmão. Tá vendo? E quando uma construção sai mal feita, todo mundo repara. É ou não é, gente? O banheiro tá caindo, o teto do banheiro tá caindo. Não pode nem passar a vassoura por trás dele e cair a cabeça. Você tá sentado no lado. Quer ver um exemplo? Quando a sua vida, quando você aceita Jesus, é batizado e anda na palavra de Deus, todo mundo nota. É ou não é? Você está diferente, você está mudado, você não é mais ignorante, você não é mais nervosa, você está mais calma, está falando de outro jeito, está mais mansa, mudou o jeito de falar, o jeito de agir. Por quê? Porque a nossa vida foi bem construída na palavra. E quando a sua vida é mal construída na palavra de Deus, também todo mundo nota. É ou não é, gente? Todo mundo nota. Quando você está na casa de Deus, mas a sua vida é mal construída na palavra de Deus, em outras palavras, você vive fora da palavra, as pessoas também notam. Aqueles que estão firmes na palavra, aqueles que estão bem construídos em Jesus, eles vão notar que tem algo errado em você. Porque quando a pessoa está mal construída na palavra, mal edificada na palavra, ela começa a dar inícios das coisas que ela era antes. Ela xingava, aí ela começa a xingar. Aí quem está bem construído na palavra de Deus, já vê que ela está fora da palavra, está fora do Espírito Santo. Ela era arrogante, ela gritava, ela xingava, ela arrumava contendas. Aí ela começa a trazer tudo isso para a presença de Deus. Aí aqueles que estão bem edificados na palavra começam a notar que tem algo de estranho na tua vida. Quando você está com algo ruim em você, quando você está se sentindo mal, passando mal, quem está aqui não sabe? Por que o pastor sabe que você está mal? Porque a nossa vida está bem edificada na palavra de Deus. Aí a gente bate o olho, o Espírito Santo já mostra que tem algo de errado. Mas quando quem está aqui, a vida dele está mal edificada na palavra, ele está vivendo longe da palavra, ele prega para vocês uma coisa, mas não vive aquilo que está te ensinando, não vive aquilo que está pregando, aí o povo também começa a notar. Nota que o pastor está frio, mostra que ele começa a mostrar que está para baixo, que está sem ânimo, sem força. E aí as ovelhas estão sofrendo. Aí o povo está passando mal, ele não consegue notar. Por quê? Porque a vida dele está mal edificada na palavra. A vida dele está na areia. E se a vida de quem está aqui está na areia, não está na rocha, ele não vai conseguir te ajudar espiritualmente. Ele não vai conseguir te aconselhar em algum problema na sua vida. E nem uma coisa simples, fazer uma visita para você, ele não consegue. Ele não tem força. Ele promete e não vai.
areia. E quando a vida dele está na areia, ele só se preocupa com a praia, se preocupa com o seu bem-estar, com o seu lazer. Ele só começa a olhar para ele, gente. Ele não consegue olhar para as ovelhas. Esse é o lobo. O lobo, ele só olha para ele. Ele não consegue olhar para as ovelhas com bons olhos. Ele só olha para as ovelhas por interesse. Então, vocês têm notado que a nossa vida tem sido na rocha. Porque alguma área da sua vida Deus tem cuidado. Alguma coisa na sua vida Deus tem cuidado. Por quê, pastor? Porque as nossas vidas têm sido edificadas na palavra de Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. E para a gente encerrar e fazer a oração final, para a sua vida, para Deus começar a te mostrar as coisas que estão fora do lugar na tua vida, para Deus começar a te mostrar o que está em oculto e você não sabe, você tem que edificar cada vez mais a sua vida na palavra de Deus. E a palavra é o próprio Jesus. Quando você fortalece a sua vida na palavra, quando você obedece mais ainda a palavra de Deus e pratica e vive o que está na Bíblia, aí Jesus cada vez mais se faz mais forte na tua vida e Ele começa a te mostrar tudo que está de errado e começa a pôr as coisas no lugar. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Amém? Amém. Feche os olhos, por gentileza. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse momento. O Senhor nos ensinou hoje, meu Deus, que temos que construir, edificar nossas vidas, nossa casa na rocha. Porque se construirmos a nossa casa no mundo, com as coisas do mundo, vamos naufragar, vamos morrer. Se construirmos as nossas vidas na areia, fora da tua palavra, se não praticarmos o que está nas suas escrituras, vai vir as tempestades, vai vir as tribulações, os bombardeios, não vamos suportar. Mas que a partir de hoje, meu Deus, as nossas vidas seja edificada, seja construída na tua palavra, que possamos praticá-la, meu Deus, para que nada venha destruir a nossa vida, os nossos caminhos, em nome de Jesus. A igreja diz assim: meu Deus, Senhor Jesus, me ajuda a partir de hoje a praticar cada vez mais a sua palavra, porque eu creio que dessa forma eu e a minha casa não seremos destruídos pelas tempestades, pelas tribulações, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e glorifique o nome de Jesus. Vou terminar a reunião. Posso pedir essa oferta, gente? Glória a Deus. Você que está nos assistindo aí pela internet, Deus abençoe a vida de todos vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe.